E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Bom, boa tarde ao meu querido ouvinte assíduo. O Japão, na sua serralheria, perto de onde eu moro, aqui no Jardim Petrópolis, no início da subida para a Avenida JK. Então, Japão, Ronaldo Japão, felicidade, me ouve na sua chácara todos os domingos, justamente com sua esposa e outros familiares. Alvorada FM 97.9, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, há quase 38 anos no rádio, sempre abrindo e explicando fielmente a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Então, o milênio, os 1000 anos do Apocalipse 20, eu tenho dito, nessa série, que já dura alguns meses, eu estou, na realidade, testando com respeito, consideração, amor, carinho e compreensão à sua igreja, para que você entenda se de fato o seu líder, seja o padre, o pastor, o bispo, o apóstolo, o presbítero, o ancião, o cooperador, o ministro, o reverendo, não importa, o catequista, professor ou professor dominical. Eu quero saber qual é o seu entendimento sobre a verdade bíblica completa no que tem a ver com a minha salvação, a sua salvação. Só que já deixei claro, eu não há Bíblia. Sempre isso acontece aqui, que igreja alguma salva o pecador. Essa é a missão do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Porém, é muito importante você ter consciência, certeza que está seguindo a verdade, que está sendo honestamente, fielmente instruído na verdade pelo seu instrutor, seja, como disse há pouco, pastor, padre, católico, evangélico, pentecostal ou neopentecostal. Então, sobre o milênio. Várias vezes já disse também que existem assuntos bíblicos que são importantes, porém, não para a salvação. Breve exemplo, mas não é o assunto para este programa. Para hoje é o milênio, os 1000 anos do Apocalipse 20. Se você na sua igreja tem sido erroneamente ensinado, falsamente ensinado, enganosamente ensinado o quê? A tal da igreja será arrebatada invisivelmente, secretamente, que a segunda vinda do Cristo se dará em 2 fases, 2 etapas, 2 momentos, mas de modo secreto e visível. Então, é grave. Mas você não perde a salvação se continuar acreditando assim. Eu não duvido, tenho certeza que quem me ouve, quando eu explico esse assunto, então passa a entendê-lo corretamente. Por isso, então, será salvo? Não. Salvação tem a ver com Cristo. Porém, há questões bíblicas que têm a ver sim com a salvação ou perdição. Por exemplo, e também não é um assunto para este programa, acerca do decálogo. Se você acredita que a lei do nosso Deus contou o decálogo, os 10 mandamentos, essa parte foi abolida, você está frito no mato sem cachorro, ferrado, porque o pecado é a transgressão da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos, de um ou de todos. Então, se você crê que a lei do nosso Deus foi abolida, então você crê que não há pecado. Se você crê que não há pecado, não é pecador. Então, não precisa do Cristo e continua perdido. Mateus 1, 21. Ela, Miriam, em português Maria, dar à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus,
Larquim hebraico, Yeshua, porque ele, Jesus Cristo, salvará o seu povo dos seus pecados. Pecado é a transgressão da lei do decálogo dos 10 mandamentos, 1 João 3,4 e outros passos bíblicos relativos a isso. Então vamos ao milênio. Você não perde a salvação se crê erroneamente sobre o milênio. Daqui a pouco, após a leitura deste capítulo, agora firme aí, apenas 15 versículos, então há indagações sobre isso, para testar seu conhecimento sobre os 1000 anos do Apocalipse 20. Se você tem sido ensinado corretamente ou enganado. A ver seu líder, o seu pastor, foi enganado e repassou o engano inadvertidamente, com humildade, porém engano é sempre engano, verdade é sempre verdade. Inicie a leitura, anote aí, querendo claro, de hoje em diante. Eu não estarei insistindo tanto, você anote, pega o caderno e tal, porque quem tem interesse faz isso, quem não tem então apenas ouve e é abençoado também. Então leio, inicie a leitura, desculpe. Apocalipse 20, 1 a 15, os 1000 anos, versão brasileira de Milson Carvalho, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás, os 1000 anos. Bom, Apocalipse 20, em diante. Então vi descer do céu outro anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, ou seja, uma corrente, aqueles zeros, na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Desculpem o breve susto, o fundo musical aqui, o volume estava um tanto alto, mas já regulei a tempo, até eu assustei aqui, mas susto assim não mata, não, aleija, mas não mata. Reiniciando a leitura, permita-me. Apocalipse 21 a 15, os 1000 anos. Então vi descer do céu outro anjo que tinha, então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, uma corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Não adoraram a besta e tal, e não receberam o sinal da besta na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão e sairá para enganar as nações que estão, no caso estarão, no final do milênio, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura, ou seja, sobre a superfície da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão, no caso estarão, somente depois da ressurreição de tais ensinadores do erro, a besta e o falso profeta, no final dos 1000 anos. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
O mar deu os mortos que nele havia. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo suas obras. Tudo bem? O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus, bondoso, Pai celestial, eternamente Criador, Redentor. Redentor, até o dia do fechamento, a porta-graça tem aquele momento, depois não mais, mas Criador sempre, o Todo-Poderoso. O milênio, os 1000 anos. Qual evento dará início, principiará esses 1000 anos? Evidentemente, como está em outros pontos bíblicos sobre isso, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, acerca da qual ele prometeu aqui na Bíblia, está na Bíblia ainda, claro, em Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. João 14, 1 a 3, dizendo Cristo, em promessa, ao mesmo tempo em profecia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Cristo voltará, evidentemente, estamos aguardando a segunda vinda do Cristo, porque ainda não voltou. Há quem prega errado, há quem prega errado em termos de gramática, de cronologia, assim, irmãos, estamos aguardando a segunda volta do Cristo. Errado, não é a segunda volta, a volta tudo bem, apenas a volta. Agora a segunda vinda, isso sim, segunda vinda do Cristo, para principiar, dar início ao milênio, aos 1000 anos do Apocalipse 20. Segundo evento a ocorrer no início do princípio do milênio, a ressurreição de todo mundo, desde Abel, Adão e Eva, até de quem está vivo e morreu salvo, de quem nascerá e finalmente pela graça do nosso Deus morreu salvo. A ressurreição de todo o povo salvo para a vida eterna e a mortalidade, desde Abel até o final, até o momento ou dia do fechamento da porta da graça. Essa ressurreição, se bacaria pouco, nós somos aqui do milênio, chamada primeira ressurreição. Quando se fala primeira, é certo que haverá a segunda. No caso aqui, terceira, jamais, apenas segunda. A primeira ressurreição será a ressurreição do qual farão parte apenas pessoas que viveram e morreram salvos. Há demais pessoas, evidentemente, óbvio, perdidas, ficarão aguardando, modo de dizer, pessoalmente pessoa viva, aguarda alguma coisa. Pessoa morta não aguarda, por assim dizer, claro, sentido simbólico, estarão aguardando o final do milênio, para então serem ressuscitadas na segunda ressurreição e sofrerem o dano da segunda morte. Anote sobre isso, por exemplo, Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse 2, versículo 11, dizendo Cristo: quem vencer, etc e tal, resumindo, você lerá isso na íntegra depois, Apocalipse 2, 11, quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Qual será o dano da segunda morte? A morte, a própria morte, mas antes da morte, da extinção biológica eterna da pessoa, reduzida a cinza no fogo, segunda morte, o terrível, indescritível, indizível sofrimento no fogo, no lago de fogo. Lembrando que, conforme a Bíblia, no fogo do juízo final, a ser acesa em toda a terra, incendiando todo o planeta, queimando quem estará fora da Nova Jerusalém, que então, no final do milênio, terá descido para a terra. Então aquele fogo fará um dano terrível. Cada pessoa ficará naquele fogo, que eu explicarei em breve, não hoje, pelo tempo determinado, conforme diz a Bíblia, as suas obras. Digamos assim, eventualmente, não estou dizendo que será assim, determinada pessoa, 3 dias no fogo, aí extinta, morta, reduzida a cinza eterna. Outra pessoa, 3 meses, outra 1 ano e meio, outra pessoa apenas 1 minuto, outra 15 segundos. Repito, eu não estou afirmando que será assim,
A Bíblia não entra em tais minúcias, porém deixa claro que cada pessoa perdida será queimada no tempo necessário, conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Daqui a pouco, inclusive, lerei algo mais sobre isso, ou lerei algo sobre isso, você notará. Então, segundo evento milênio, do início milênio, desculpe, a ressurreição, chamada na Bíblia primeira ressurreição, da qual foram parte de pessoas salvas de todos os tempos. O Cristo falou sobre isso, embora sem tal nomenclatura, primeira e segunda ressurreição, mas será João 5, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, dizendo Cristo, também promessa e profecia, não vos maravilhei disso, pois vem a hora em que todos os que estão, no caso estarão, nos sepulcros, mortos, inconscientes, plenamente inconscientes, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem, salvos, sairão para a ressurreição da vida, eterna imortalidade. Os que fizeram mal, perdidos, sairão para a ressurreição da condenação. Só que há um lapso, como li há pouco em Apocalipse 24:6, de 1000 anos, entre a primeira ressurreição, pessoas salvas, segunda ressurreição, pessoas perdidas. Um espaço tão prolongado, não, de 1000 anos, entre tais duas ressurreições. Prezado amigo, quando eu falo amigo, para que eu ganhe tempo, falando menos frases. Então, quando eu falo amigo, entendem a família toda. O homem, mulher, ou mais ou menos, não é? Etc. Do outro time, a criança, o jovem, família toda. O avô, bisavô e tal. Prezado amigo, você católico romano. Prezado amigo, você evangélico. Você é pentecostal, neopentecostal, outro tal. Você pretende ser ressuscitado? É para mexer com o seu coração, claro. A pessoa não tem pretensão sobre isso, mas deveria ter, deve ter. Você pretende ser ressuscitado no dia da volta do Cristo, salvo na primeira ressurreição? Obviamente, se você estiver morto, sepultado, enterrado ou cremado naquele dia. Você pretende ser ressuscitado na primeira ressurreição? Ou na segunda ressurreição, 1000 anos após a primeira, para o lago de fogo, para sofrer o dano terrível da segunda morte, finalmente após pagar do fogo, por tudo que será devendo em termos de pecados em pensamento, palavra e ato. Qual ressurreição você escolhe? Eu tenho escolhido a primeira ressurreição, porque eu imagino que eu não estarei vivo. Talvez, Deus é quem sabe, não me preocupo com isso, mas eu imagino com quase certeza que eu não estarei vivo no dia da volta do Cristo. A sua vinda é certa, mas há de demorar um tanto ainda. Não tenho preocupações com isso. Data eu não tenho, ninguém tem. Quem marca data é falso. Profeta falso a serviço do capeta, do encardido. Só que se eu morrer salvo, tudo bem, a família sofrerá um tanto, não? E bastante, claro. Imagina a esposa, filhos, netos. Netos não tanto, mas filhos, a esposa principalmente. Então, se eu morrer salvo, eu serei ressuscitado na primeira ressurreição. Repito, se eu morrer salvo, condicional. E você, se morrer perdido, 1000 anos após, para o lago do fogo. Espero que você, ouvinte, o Rádio FM 97.9, esteja vivendo salvo pelo nosso Deus. E esteja salvo no momento que você bater o pacal, abotoar as botas, fechar o paletó. Quer dizer, o pessoal da funerária que fecha, não é? Morto não fecha paletó, não há paletó. Ali inerte, já não age. Vamos cuidar com a vida. Diz a Bíblia, Hebreus 3, versículo 7. Hoje, ontem já foi, amanhã virá para o mundo, talvez não para mim, talvez não para você, espero que sim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito da graça, não endureçais o vosso coração. Por coração, eventualmente entendemos a mente, ser nervoso central, a razão, a percepção das coisas. Então já vimos os dois principais eventos do início do milênio, a volta do Cristo e a primeira ressurreição. Pessoas salvas de todos os tempos. Terceiro evento, a morte de todo mundo que será vivo e perdido. Todo mundo perdido, como também todo mundo salvo, verá o Cristo vindo, quando ele estiver ali bem no alto, mas já visível, presenciável a toda a humanidade, ou por toda a humanidade. Salvos e perdidos verão Cristo, acompanhado por todos os anjos que terão vindo com ele, da Nova Jerusalém, que fica muito distante daqui, num planeta lá em cima, no espaço sideral. Mas quando o cortejo estiver um tanto mais perto da terra, e não chegará de fato à terra, porque o Cristo, em sua vinda, segunda vinda, não colocará os pés na terra. Os anjos sim,
descerão até o orbe e ajuntarão os escolhidos no Senhor para a salvação na terra inteira. Então, o terceiro evento, o princípio do milênio, a morte repentina de todas as pessoas perdidas, sem sofrimento, apenas a morte. O Cristo, simbolicamente, pelo assopro da sua boca, o esplendor da sua vinda. O esplendor não é simbólico, é real, literal. Aquela luz mais fulgurante que o sol ao meio-dia. O ímpio não resistirá, não subsistirá, pessoas ímpias morrerão. Ataque cardíaco fulminante, talvez até ataque cardíaco e AVC fulminante. Tudo de ruim quando a pessoa morrerá. E perdida. Será citada no final dos 1000 anos, como veremos daqui a pouco. Eu já li sobre isso, que é pouco mais detalhes. Dentro do Apocalipse, capítulo 20. Quarto evento, ainda o princípio do milênio. A simbólica e, portanto, consequentemente circunstancial prisão do Satanás e dos anjos maus durante os 1000 anos. Como assim, Deus Carvalho? Prisão simbólica? Prisão espiritual? Exatamente, espiritual não, simbólica sim. Por quê? O diabo e os demônios estão na terra há muito tempo, há um pouco mais, provavelmente, de 6.000 anos. A mim não importa, é dando para facilitar aqui minha locução, concordância e tal. Há 6 milênios, o diabo e os demônios estão na terra. Quem conhece o que a Bíblia ensina sobre isso, sabe que Deus colocou o Satanás e os demônios na terra. Adão e Eva ainda não existiam. Jardim do Éden ainda não havia sido criado, originado e formado. Então Deus colocou o Satanás, expulsando-os da Nova Jerusalém para a terra, que era vazia e escura, um abismo. Não havia sol lá em cima, no espaço sideral, no segundo céu, luz, estrelas, não, apenas espaço. A terra toda, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, era coberta pelas águas, capítulo 2 também. Escuridão, um abismo. O que o diabo tem feito na terra desde então? Desde que, apossando-se da cabeça uma serpente, uma víbora, uma cobra, fez com que parecesse, foi o primeiro desenho animado, que animação, hein? Que a serpente falava. Ela pensou que a cobra, ué, esse animal fala também? O boi não fala, apenas berra, murcha, sei lá, bô. A vaca também. O cachorro late, e coisa assim, não é? A pombinha rolinha, não é? Ih, não sabe o que. É algo parecido, né? É até mais bonito, claro. Lógico, até não, bem mais bonito. Cada animal o seu som. Agora, cobra falante, será que já é desenho animado? Mas não existe televisão, não existe televisor, YouTube e tal. E agora? Era o diabo que falava e parecia que a cobra falava, tipo um ventríloco. Não, ventríloco não, a serpente era real. Ela foi enganada, comeu do fruto proibido, levou o fruto de Adão, ambos comeram do fruto proibido e se fizeram pecadores. Daí herdamos a natureza pecaminosa do nosso primeiro pai biológico, Adão. Então, o diabo tem trabalhado na terra toda, demônios também. O diabo mais orienta os anjos, pelotões e tal. É uma organização muito bem feita. Trabalha com total organização. Então, estão na terra, destruindo os seres humanos, tentando o povo ao pecado, a mim e você, evidentemente, claro. Por isso, Cristo pediu que orássemos assim no Pai Nosso. Não nos deixeis cair, ou não nos deixeis cair em tentação. A tentação vem necessária para a edificação do nosso caráter. A primeira verdade, temos que ser testados, não como cobaias, claro que não. Deus não nos torna cobaias, mas Deus permitiu que Adão e Eva no Éden caíssem em pecado. Deus colocou o diabo e o demônio na terra, também para isso, para que fôssemos tentados. Eva e Adão não resistiram e caíram, e nós caímos mais facilmente ainda. Não comemos fruta proibida, uma vez algo proibido como o sexo fora do casamento, não é só falar comer, não é coisa assim, interessante, da simbologia e metáfora. A mentira, a idolatria, pecados e mais pecados. Deus não nos condena por causa dos nossos pecados, mas se morremos em pecado, morremos perdidos, e a condenação virá no castigo, lago de fogo, final do milênio. Então o diabo e demônios ficarão sozinhos na terra, sem um ser humano aqui. Por quê? Todas as pessoas perdidas e vivas no dia da volta do Cristo morrerão e encontrarão morte, como diz a Bíblia, durante todo o milênio, redundância, mas tudo bem, durante o milênio, durante os 1000 anos, para serem ressuscitadas na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. Então, o diabo sozinho na terra, prisão circunstancial, como diz o Apocalipse, eu li há pouco,
para não mais enganar as nações. Quais nações não escrevam nações? Porque serão perdidas. O diabo sabe que não adianta ele tentar a um defunto no caixão, ou já sepultado, enterrado, queimado. Ele lida com pessoas vivas, sim, Deus também, claro. Primeiramente, principalmente Deus. Deus não trabalha com quem está morto num caixão, já era. Se morro salvo, amém, graças a Deus, tranquilo, garantido. Meu perdido, não diria amém, claro. Eu não tenho prazer na morte de pessoa alguma perdida, mesmo do diabo, não tenho esse prazer. Deus não tem prazer. Deus não terá prazer em queimar esse que era o diabo, lago de fogo, final do milênio, anjo mau, ímpios, não. Mas terá que fazer isso, para que na nova terra, depois do milênio, não haja aqui um ser humano miserável, perdido, nojento, vagabundo sem vergonha. Na nova terra, morarão eternamente, e Deus passará a morar conosco aqui, a partir do final do milênio, depois do juízo final, fogo juízo final. Então moraremos eternamente na vida eterna, imortalidade. Não haverá uma pessoa pecador, mas sim ex-pecadores. No céu, durante o milênio, Nova Jerusalém, lá em cima, não haverá uma pessoa, exceto Cristo, comum, que nunca tenha pecado. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, por sermos pecadores, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, versículos 16 e 17. Deus não força pessoa alguma a aceitar a sua graça, o perdão, e a trilhar o estreito caminho rumo à vida eterna, a imortalidade ao lar. Não força. Mas o Espírito Santo batalha diária e ardentemente, incessantemente, falando na mente os pecadores para que leiam a Bíblia, orem, confessem ao Pai Celestial em nome do Cristo seus pecados e busquem a santificação, sem a qual pessoa alguma herdará a imortalidade, o reino do nosso Deus. O pecado lá se originou, e Deus não perpetuará o pecado, Nova Jerusalém, depois na nova terra, levando para a Nova Jerusalém pessoa que não venceu os pecados, continua transgredindo voluntariamente a lei do nosso Deus. Lembrando que diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ainda está escrito: meus filhos, meus filhinhos, ou filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequei. Todavia, se alguém pecar, e quem nunca pecou, hein? Que atire a primeira pedra, o primeiro lago de fogo, primeiro fósforo, o isqueiro aceso, para queimar o pecador. Metáfora, cara, simbologia, não faça isso, é crime, dá uma cadeia violenta, nojenta. Então, terrível. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele, o Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. 1 João capítulo 1, versículo 9, 1 João 2, versículos 1 a 3, relatei aqui resumidamente e prossigo. Então, o que estará acontecendo na terra durante o milênio? Praticamente nada. Satanás, demônios perambulando para lá e para cá, um tempão, hein? Desculpa, eu retiro isso, porque não há aumentativo para tempo, quando não há diminutivo para tempinho, né? É um tempo prolongado ou um tempo curto, mas tempão, tempinho, não, retiro, desculpa. Um gafe aqui. Me perdoe, já é, você também, não? Não pequei, mas tudo bem, eu peço perdão e prossigo. Porque eu tenho o dom para explicar, ensinar gramática também, e não somente Bíblia. A Bíblia é gramática, claro. É bom que a pessoa se aprofunde em gramática, conjugação verbal, utilização correta de pronomes, não, advérbios, conjugação verbal, coisas assim. E assim eu prossigo. Saindo da gramática e voltando à gramática, a Bíblia é gramática, então dá na mesma, não sei por meia dúzia, mas tudo bem, Deus seja louvado. E então, durante o milênio na terra, Satanás e demônios sozinhos, perdidos. Lembrando que diz a Bíblia: quem morrer perdido no dia da volta do Cristo, não será sepultado, pranteado, recolhido, enterrado, cremado. Por quê? Não haverá coveiro, não haverá funerária em atividade. Demir Carvalho, mostra isso na Bíblia, mostra, anote. Jeremias, profeta Jeremias, estou folheando aqui a Bíblia, eu estou em Isaías, já encontrei Jeremias, anote, Jeremias capítulo 4, explicando um tanto melhor, então, os assuntos relativos ao milênio, princípio, meio, durante e depois. Então, para agora, Jeremias capítulo 4, versículos
23 a 27, não estou para bem, eu li. O profeta tem uma visão sobre a volta do Cristo e como ficará a terra, a situação da terra durante os 1000 anos. Está aqui. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que tremiam, porque haverá um terremoto mundial, no dia da volta do Cristo, que prosseguirá por um tempo. E também todos os outeiros estremeciam. Outeiros são colinas, montes menores, morros. Observei e vi que homem algum havia. Onde não haverá homem algum? Na terra, durante o milênio. E que todas as aves do céu tinham fugido, que morrerão. Vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estão derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, porque haverá um terremoto mundial, diz o Apocalipse, no dia da volta do Cristo. Assim diz o Senhor, toda essa terra será assolada, de todo porém não a consumirei. O que significa ser assolada? Modificada na sola, na superfície, pelo terremoto mundial. Não ficará uma choupana de sapê, de adobo, enfim, pau a pique, um prédio em pé na terra, a partir da volta do Cristo. Tudo cairá. Ímpios mortos, caídos, insepultos, serão podridão, logo em decomposição, putrefação. O diabo, eu não sei se ele sente catinho, nunca perguntei isso a ele. Se você tem tempo, pergunte, entreviste o diabo para o próximo programa. Eu não perderei tempo com isso. Mas é provável que ele sentirá assim um fedor. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Problema dele. Terrível. Onde estará o povo salvo durante o milênio? Eu relatei há pouco, ele lembra-se. João 14, 1 a 13, Cristo prometeu, virei outra vez e vos levarei para cá do Pai, a qual é a Nova Jerusalém, que fica naquele planeta lá em cima, muito longe daqui. Ficaremos lá durante o milênio, Nova Jerusalém. Repetindo, inclusive, algum versículo que eu li na abertura, lembra-se, no princípio desse programa? Em Apocalipse, capítulo 20. Estou aqui folheando a Bíblia, já encontrei, ou reencontrei, não é? Quando destaca aqui Apocalipse 20, no caso, final do versículo 4. Final do versículo 4 em diante. Eles, os salvos, reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Devem escavar. Então, as pessoas salvas reinarão com Cristo apenas durante 1000 anos? Nova Jerusalém, sim. As pessoas salvas reinarão com Cristo no reino milenial da Nova Jerusalém durante apenas 1000 anos. E depois, na nova terra, para todo sempre, eternamente. Então, 1000 anos lá em cima. O reino para as pessoas salvas, também com Deus, Nova Jerusalém, durará apenas 1000 anos. Mas já é um bom tempo, não? Já dará para pegarmos um bom gosto para a vida eterna, imortalidade. 1000 anos. Depois da nova terra, após o fogaréu do juízo final, na terra toda apagar-se, então herdaremos, como prometeu-nos o Cristo, em Mateus 5, versículo 5, a terra, ou seja, a nova terra. Dizendo Cristo, Mateus 5, 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. E está aqui em Apocalipse 21, de 1 a 7, Isaías 66, 22, 23, e em alguns versículos no Salmo 37 e tal. E eu prossigo. Então o povo salvo estará durante o milênio, lá em cima, também com Deus, anjos, na Nova Jerusalém, quase que não terra, ainda não. Na terra depois do milênio. Durante o milênio, Nova Jerusalém, lá em cima. Fazendo o quê? Deitados em redes ou pescando o rio da vida? Não. Lá ninguém pescará. Haverá peixes, ou já, não é? Mas Deus não permitirá que a pessoa tire a vida de nenhum animal. E também os salvos, as pessoas salvas, não quererão tirar a vida a uma borboleta, a um passarinho, a um bem-te-vi, a um iambu, a uma codorniz, a um siriema, um ema. Não. Galinha, galo, boi. Quem estará na Nova Jerusalém? Não mais comerá carne alguma, mesmo as carnes chamaram na Bíblia de limpas, permitir para alimentação como nutrientes, não. Frutas. Lembrando que Adão e Eva no Éden seguiam um regime alimentar frugívoro, comia apenas frutas. Eu não estou dizendo que temos que comer apenas frutas, seria hoje em dia insuficiente, nutrição insuficiente. Porém, cada qual escolhe a sua alimentação. Tranquilo. Ou não tão tranquilo, mas fazer o quê? Ócio do ofício. Durante o milênio,
todo o povo salvo estará praticando isso aqui. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, onde? Lá em cima, Nova Jerusalém. E aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Como julgar, Deus? Se estarão perdidos na terra? Aguardando a segunda ressurreição. Julgamento para determinação do tempo, para o cumprimento da pena, no lago de fogo, até a segunda morte, morte eterna, redução à cinza perpétua. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal da besta na testa nem nas mãos. Esses, ou eles, reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, todos os mártires serão ressuscitados, também com quem mesmo que não foi mártir, mas Salvo, com Abel foi mártir sim, assassinado no campo pelo seu irmão biológico Caim. Adão e Eva já não foram mártires, não foram assassinados, espero que não tem um detalhe, mas parece que não, tranquilo. A maioria do povo salvo morre sem ser queimado em fogueira de estaca da Inquisição, sem ser perseguido em países islâmicos, pelo comunismo, socialismo, coisa assim, não. Então durante o milênio, o povo salvo será como que juízes auxiliares, ou promotores da justiça, julgando para a determinação do tempo em que cada pessoa perdida ficará no lago de fogo. Essa parte eu explicarei profundamente na próxima aula, no próximo domingo, sempre Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás. Falo aqui no meu estúdio, no Jardim Petrópolis, em Ceres. Então, o áudio vai para a internet, obviamente, para Alvorada FM, na cidade ali, Arena dos Deus Alves, estou aqui em Ceres, onde nasci, e aonde eu e minha esposa, Marideusa, voltamos a redigir há quase 12 anos, em julho, completaremos 12 anos de volta a São Paulo, aqui, nascemos aqui, moramos em São Paulo, Capoeirão, Zona Sul, durante quase 33 anos, de 1981 a 2013. E é daqui que eu falo para Alvorada FM, meu estúdio de residência, ali em Rialma, Goiás, estou aqui em Goiás, claro, na Minas Gerais e Bahia, 97.9, e sou glorioso que alcança mais de 30 cidades aqui em Goiás. Eterna gratidão a nossa querida diretora, tão cristã, que ama tanto o evangelismo da sua emissora, a doutora Thelma Rego, felicidade e salvação para ela, para a graça do nosso Deus. Bom, terminado o milênio, que ocorrerá, fechando o milênio, está aqui em Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Apocalipse 21, capítulo 21, que é o prosseguimento do final do milênio. Quer dizer, Apocalipse 21 e 22 são o prosseguimento do Apocalipse 20. Aqui já além do milênio, final do milênio e além do milênio. Apocalipse 21 e 22. Leia o Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Anote, e eu lerei. Já leu, quer dizer, inicia a leitura. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu marido. Então, terminado o milênio, a nova Jerusalém fica no planeta lá em cima, descerá para a terra. Naquele instante ocorrerá o que está aqui em Apocalipse 20, versículo 5. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Os outros mortos não reviveram, porém, os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Então serão ressuscitados na segunda ressurreição, perdidos para o lago de fogo, para sofrer o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11. Agora versículo 6, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Ai de quem ficar para a segunda ressurreição, está perdido, sem chance. A chance a pessoa terá desperdiçado em vida. Pessoa morta não se salva nem se perde, é em vida que a pessoa decide se aceita a Bíblia, a lei do nosso Deus, decálogo, os 10 mandamentos, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não apenas como Salvador. Quem recebe o Cristo apenas como Salvador está perdido, frito, ferrado, perdido. Temos que recebê-lo como
Salvador e Senhor. Como Salvador, para que Ele nos perdoe os pecados. Por piores que sejam, Ele perdoa prontamente com reconhecimento, confissão, arrependimento verdadeiro e tá pelo Espírito Santo. Deus, o Cristo perdoa, o Pai também. Deus, prontamente, não deixe para depois. E quem o recebe como Senhor é para obediência. Vós sois meus amigos, se obedeceis o que vos mando. A quem eu chamo Senhor, Senhor, até para mim faz milagres, em nome do Cristo, mas o Cristo tirar eles perdidos. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparar para o diabo e os anjos dele, os demônios. Cuidado, todo cuidado é pouco, contra a salvação, também contra a perdição. Então, terminado o milênio, a nós Jerusalém descerá para a terra, e o que ocorrerá? Isso aqui, Apocalipse 20, 7 a 9. Anote, Apocalipse 20, 7 a 9. Início de leitura, Apocalipse 20, 7 a 9. A derrota do Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como será solto? Se não será uma cadeia física, porque toda impiedade será citada, então o diabo já terá o que fazer, já não será circunstancialmente preso, simbolicamente preso, pela exceção de incontáveis multidões, como a areia do mar. Ele sairá para enganar as nações que estarão, porque serão citadas, perdidas no final do milênio, na segunda ressurreição. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, sei, mundialmente, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. A batalha contra quem? Contra Nova Jerusalém. O diabo enganará aquela multidão de trilhões de pessoas perdidas como a areia do mar, dizendo: meu povo, vão invadir a cidade e tomá-la, e derrotar Deus, anjos, salvos. Será? Não conseguirão? Quando será isso aqui? Subiram sobre a largura, ou seja, sobre a superfície da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, mas invadirão a cidade? Não, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Desceu fogo do céu e os consumiu. Lembrando que este mesmo tipo de fogo, chamando a Bíblia em 3 versículos de fogo eterno, do grego bíblico, piraiônio ou pirostoaiônio, fogo eterno, fogo eterno. Este mesmo fogo esteve aceso por menos de um segundo, mas fez um estrago tremendo, destruindo, reduzindo a cinza 4 cidades. Teta Branco e Lolém, já expliquei isso várias vezes nesse programa, Alvorada FM, desde que era M 97.9. No fogo eterno, Deus destruiu em menos de um segundo Sodoma, Gomorra, de mais Seboim. Aquele pessoal foram citado na segunda ressurreição. E mais uma vez, de novo, pelo amor de Deus, rejeitou o amor do nosso Deus em vida, e agora vem pelo amor de Deus. Misericórdia, piedade uma alma. Terão que pagar por esse evento. Lago de fogo, dano da segunda morte, lago de fogo, mesmo chamado fogo eterno, depois do combustível, terminar, se apagará. Então, sofrerão dano da segunda morte. Serão consumidos. Naquele fogo, Deus consumirá ímpios perdidos, na sequência anjos maus, e por último o diabo, que ficará, conforme explicarei pela Bíblia próximo domingo, por muito mais tempo no fogo, até ser consumido, diz Ezequiel capítulo 28, reduzir a cinza eterna, e nunca mais tirar. Não teremos diabo por companhia na terra. Chega, sai capeta, não vem que não tem, vá de retro a Satana, demônio algum, ímpio algum. Somente os santos herdarão, diz a Bíblia, a nova terra. A autoridade já na volta ao Cristo, e a nova terra, a partir do fogo arel, apagar-se, consumindo todo o mal, e purificando a superfície da terra, até meio lá em cima, o primeiro céu, toda a contaminação, poluição, que nós, pecadores, causamos, destruindo a natureza. Anote meu WhatsApp, precisar amigo também, querida amiga, e contate-me, peça oração, peça mais crescimento bíblico sobre esse assunto ou outro. Meu WhatsApp é público, pode anotá-lo, tornar-se meu contato, está intimado, com muita honra. Anote meu WhatsApp de Séries de Goiás, é o DDD 6262, DDD 62, os números são 9966-0611, DDD 6262, números são 9966-0611. Então, próximo domingo, final do milênio, o fogo arel, no qual Deus destruirá na segunda morte, ímpios perdidos, e na morte, que será a única morte para o diabo, também eterna, Satanás e demônios que não estarão convivendo conosco durante o milênio, claro, Nova Jerusalém, muito bem a nova terra após o juízo final. Amém? Fiz a minha parte.
Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo